Vamos lá para esse Fórum Mídia de sexta-feira, dia 8 de novembro. Bom, Melo, eu vou colocar aqui o assunto que eu trouxe hoje. Vai ser mais rápido, mas é uma notícia que merece destaque. Porque a gente está falando de redes sociais, e redes sociais são mídias digitais, né? E por isso que cabe aqui no nosso programa, porque são nas redes sociais que hoje está enraizado o debate público, os próprios jornais, né? Os próprios veículos de notícia, todos dependem muito das redes sociais. E a Austrália, na vanguarda aí de medidas mais duras contra os efeitos nocivos das redes sociais, tomou uma medida drástica. O país vai proibir o acesso às redes sociais de menores de 16 anos. Né? É uma lei que foi apresentada pelo governo e tem o apoio, inclusive, da oposição ao governo, ou seja, vai ser aprovada, está tudo certo. Né? Depois de muitos estudos, eles chegaram a um modelo de legislação aí que prevê, não é restrição, é proibição do acesso às redes sociais por menores de 16 anos. Né? Bom, o primeiro-ministro Anthony Albanese anunciou o projeto ontem, né, afirmando que essa legislação pretende combater esse impacto negativo que as redes sociais têm na saúde mental e física dos jovens, especialmente de meninas. Né? Ele argumenta ali, trazendo números, né, sobre a questão do cyberbullying, né, a exposição de menores nas redes sociais, o vício nas redes sociais, né, que atrapalha o aprendizado, o desenvolvimento intelectual de crianças e adolescentes, né? Então, é uma notícia bastante importante que pode, né, tem potencial para influenciar a maneira como a sociedade lida com as plataformas digitais em todo o mundo. Né? A legislação é na Austrália, mas vários países já vêm pensando projetos do tipo, né? E, na verdade, vamos ver como isso vai vigorar, mas é um grande golpe aí nas big techs, né? Porque se você pegar o TikTok, por exemplo, a grande maioria dos usuários do TikTok é composta de crianças e adolescentes, né? Então imagina a perda bilionária que essas plataformas podem vir a ter caso essa moda pegue, né? E as perdas bilionárias que eles já vão ter somente na Austrália, que vai aprovar essa legislação. E é algo muito paradoxal, né, Melo? Porque a internet, quando surge, as redes sociais, depois vem as redes sociais, mas a internet, como um todo, quando surge, ela vem com a promessa de ser uma fonte inesgotável de conhecimento, né? Uma fonte inesgotável de conhecimento, bem como um meio de comunicação mais rápido que possa existir, instantâneo, né? Como se a pessoa estivesse, você pode conversar com uma pessoa do outro lado do mundo como se estivesse na sua frente. Conhecer pessoas de diferentes culturas, classes sociais, enfim. No entanto, o que a internet, em determinadas bolhas, foi se tornando, né? Foi um agente que acaba, na verdade, não trazendo mais conhecimento, mas atrapalhando o próprio aprendizado, né? Esse é um dos pontos aí dessa legislação, né? O quanto as crianças e adolescentes vêm sendo prejudicadas em seu desenvolvimento intelectual por conta do vício das redes sociais e mudanças culturais que ela provoca, né, Melo? Hoje tem muita gente que não tem paciência de ler 2 parágrafos de um texto porque está habituado a ler apenas 2 linhas nas redes sociais. E vai além, né? Se você pegar esse modelo do TikTok, as pessoas não têm paciência sequer para ver vídeos de 5 minutos. Os vídeos têm 30 segundos, né? Não é só mais a leitura, porque antes você tinha, né? Pegar algumas décadas atrás, aquelas crianças que tinham dificuldade para ler um livro de 200 páginas, um livro de 300 páginas, sabe? Não gostava naquele dia de trocar livro na escola, de pegar um livro grosso, né? De fazer aquela coisa, e a coisa foi escalando, né? Com a internet, as pessoas sequer leem um livro,
elas liam apenas um texto curto. Depois do texto curto, passou a ser uma linha, né? Não conseguem ler mais que uma linha. E aí, depois que não conseguem mais ler uma linha, elas passam apenas a assistir vídeos. Mas aí os vídeos de 3 minutos passaram a ser vídeos de 30 segundos, de 10 segundos, porque não há mais paciência para assistir um vídeo mais longo, né? Então, de fato, é um problema que tem que ser pensado e a Austrália toma frente aí no sentido de restringir as redes sociais e seus efeitos nocivos para crianças e adolescentes que estão na fase ali de formação intelectual, né, de valores culturais, de aprendizado e tudo mais, né? É importante dizer que essa legislação ela não prevê a punição aos pais ou às próprias crianças e adolescentes. A punição, caso a criança ou adolescente acesse a plataforma, vai ser para as plataformas digitais, né? Então, o governo estuda maneiras de criar ferramentas para exercer esse controle do acesso. Uma dessas ferramentas seria uma tecnologia de biometria facial, por exemplo, e aí vai haver toda uma campanha educativa, tanto para as crianças e adolescentes, quanto para os pais, né, para que eles eduquem seus filhos, pais e responsáveis, claro, né, para que eduquem as crianças e adolescentes com relação a esse tipo de restrição, e depois que é maior de 16 anos, já tem mais discernimento sobre a vida, já teve seu aprendizado desenvolvido na fase escolar e tudo mais, é outra coisa, o acesso às redes sociais pode ter outro caráter, né? Mas vejam aí a declaração do primeiro-ministro australiano, né? As redes sociais prejudicam nossos filhos e eu estou determinado a acabar com isso, né? E o primeiro-ministro australiano disse ainda que, ao contrário de outras propostas em países como França e Estados Unidos, essa nova regulamentação australiana vai ser uma das mais rigorosas até agora e vai eliminar completamente a possibilidade dos menores acessarem essas plataformas. Então é importante dizer que, inclusive, ele cita, aí o primeiro-ministro australiano, ele cita propostas na França, nos Estados Unidos, porque há sim discussões sobre a restrição do acesso às redes sociais para crianças e adolescentes em todo o mundo, né? E aí, o governo australiano explicou que, para garantir o cumprimento dessa proibição do acesso às redes sociais das crianças e adolescentes, as empresas de tecnologia, né, as big techs, a gente está falando da Meta, que é responsável pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, TikTok, o X, o antigo Twitter, todas essas plataformas vão ter que implementar sistema de verificação de idade. E aí, o primeiro-ministro, como eu afirmei anteriormente, está estudando como vai ser esses métodos, como vão ser esses métodos de verificação, que prevê aí o uso de biometria e outros tipos de identificação para assegurar que esses menores não tenham acesso às redes, né? E claro, como é uma legislação, é uma mudança muito radical, drástica, né? Evidentemente, vai haver um período de adaptação, as plataformas vão ter pelo menos 12 meses para se adaptar à nova legislação, né? Isso é algo, claro, ainda distante de acontecer no Brasil, né? Mas o país vem avançando na discussão de propostas que restringem o uso das redes sociais. Uma delas é essa aqui, ó. O Ministério da Educação do governo Lula já estuda uma medida aí para proibir o uso de celular nas escolas, inclusive na hora do intervalo, na hora do recreio, né? Essa medida foi anunciada recentemente pelo ministro da Educação, Camilo Santana, durante um evento em Fortaleza, e esse projeto se baseia em estudos científicos que apontam que os celulares atrapalham a aprendizagem dos alunos e contribuem para o cyberbullying, né? E outros problemas de saúde mental, né? Olha só a fala do ministro Camilo Santana, ele fez essa declaração em setembro, ou seja, recente, né? Ele diz o seguinte, abre aspas, baseado em estudos científicos e em experiências mostrando o prejuízo do uso desses equipamentos livre para os alunos na escola, vamos discutir, inclusive, se a proibição será em sala de aula ou na própria escola. Claro que, sendo um projeto de lei, será discutido no Congresso Nacional. Tem alguns estados já iniciando, inclusive o estado do Ceará. O MEC está determinado e nossa posição é que tem sido um prejuízo o uso do celular, né?
E aí o Camilo Santana cita um estudo, um relatório que mostra aí que um entre 4 países hoje no mundo já tem políticas que proíbem ou restringem o uso do celular na sala de aula, né? Para vocês terem uma ideia, isso não é nenhum absurdo, isso é algo que já vem acontecendo no mundo, né? Por exemplo, na França, desde 2018, o uso de celulares é proibido em escolas primárias e secundárias. Espanha, Portugal, Itália, Suíça, Dinamarca e Finlândia também possuem leis parecidas. A China, por sua vez, também adotou medidas duras, né, como a proibição implementada em 2021 para usar o celular durante o horário escolar. Não pode. Grécia e Japão também aplicaram restrições de celular em sala de aula e permite o uso do aparelho só em casos de emergência ou para atividades supervisionadas. É importante sublinhar isso, porque vai ter muita gente que vai dizer, não, mas o celular, o computador ajuda no aprendizado, você precisa usar o Google ali na sala de aula. Sim, desde que seja supervisionado, né? Usar internet, celular e computador pode ser desde que seja liberado para determinada atividade, né? E não simplesmente estar lá estudando, lendo um livro em sala de aula e a pessoa com o celular mexendo no TikTok, mexendo no Instagram, ou seja lá o que for, né? Então, tem legislação prevendo a proibição, tem discussão, né, sobre legislação prevendo a proibição tanto do uso do celular na sala de aula, como mais restrito ainda, que prevê a proibição em todo o ambiente escolar. Né? Tem país, por exemplo, que na sala de aula não pode usar, o celular é recolhido, vai para o recreio, na saída, na entrada, pode usar normal. Em outros lugares, entrou na escola, não tem celular. Né? Enfim, então eu trouxe essa notícia hoje para provocar essa reflexão mesmo, que é algo que deve ser pensado, porque os efeitos nocivos das redes sociais e dos smartphones, principalmente para crianças e adolescentes, né? Porque se já trazem prejuízos para os adultos, imagina para as crianças e adolescentes que estão em fase escolar, em fase de aprendizado. É uma discussão que tem que ser feita sim, e é uma medida muito corajosa por parte do governo australiano, que bate de frente aí com empresas poderosíssimas, né, Melo? É Opa, isso. é corajosa mesmo. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, isso é uma medida tomada por um lado, mas mais importante aqui ainda no Brasil, que nós estamos atrasadíssimos em relação a outros lugares, como aí na Alemanha, onde você está, é uma regulação das redes sociais, que aqui não tem lei, vale tudo, vale tudo. Não existe essa regulação. Entendeu? Agora, quanto a isso aí nas escolas, me parece uma boa medida, porque, pelo menos, durante as aulas, a criança tem que prestar atenção na aula. Agora, se a aula exige que ele faça uma pesquisa, tudo bem, liga o celular e faça a pesquisa na hora lá. Exato. Agora vamos voltar aqui para a nossa mídia, corporativa. Eu ontem publiquei lá na Fórum, e a Folha publicou uma entrevista com o Bolsonaro, e hoje tem uma segunda parte da entrevista com o Bolsonaro. Impressionante como eles gostam do Bolsonaro. Né? A Folha, que sofreu tanto ataque do Bolsonaro, mas como o Bolsonaro significa Guedes, né? Para eles isso aí é uma maravilha. Eles aceitam apanhar na cara desde que botem o Guedes para tomar conta da economia. Então, o pústula e o traíra, nova arma do jornalismo declaratório contra Lula. Vamos lá. Aqui eu boto as definições para quem ficou meio perdido. Pústula, substantivo feminino, patologia, pequeno tumor na pele com supuração. Medicina, pápula purulenta de uma febre eruptiva, especialmente varíola. No sentido figurado, aquilo que é viciado ou doente na sociedade, corrupção, depravação, perversão. Traíra, substantivo feminino, Brasil, ictiologia, nome vulgar de um gênero de peixes fluviais. Brasil, zoologia, nome vulgar de uma variedade de répteis. Substantivo de 2 gêneros, no Brasil informal,
pessoa que num jogo vence outra de quem é muito próxima ou íntima, especialmente no pôquer. Adjetivo de 2 gêneros e substantivo de 2 gêneros, Brasil informal, que ou que comete traição, que trai a confiança de outrem. Exemplo, pessoa muito traíra, abaixo os traíras, igual a traidor. Vamos para o próximo. A ordem do mercado financeiro é clara: manter o governo do presidente Lula sob pressão. Na economia, com o arcabouço fiscal que o próprio Haddad botou para acalmar o mercado, que agora está se voltando contra ele, tetos de gastos, juros, nas manobras com os dólares, nas escaramuças do Banco Central. Na parte política, Lira e o Centrão comendo bilhões em verbas carimbadas, chantageando o governo até com ameaças de impeachment. Na mídia, uma campanha incessante de ataques diretos ou indiretos ao governo e ao presidente, com o objetivo de fazê-lo se curvar às demandas do comércio, do mercado financeiro. Há meses, a mídia já decidiu o adversário preferencial para enfrentar Lula em 2026, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Isso, caso a pressão contra Lula não o faça desistir. Isso aqui é uma coisa que as pessoas não estão levando em consideração, mas o Lula pode desistir de concorrer em 2026. Entendeu? Dependendo das condições do país, isso também é uma aposta da mídia. Não é só um adversário, não. É ver se enchem tanto o saco do Lula para ver se ele fala, quer saber? Bota outro. Alega um problema de saúde e deixa... Eu não acredito que ele venha fazer isso e espero que não faça. Mas eles estão tentando isso caso a pressão contra Lula não o faça desistir de tentar um 4º mandato em nome de um novo acordão nacional que seria o sonho de consumo da mídia e do mercado. Próximo. Há meses, a mídia já decidiu o adversário preferencial para enfrentar Lula em 2026, o governador Tarcísio de Freitas. Isso aí já está antes. Mas a candidatura de Tarcísio tem 3 problemas. O primeiro problema é o Lula. Todas as pesquisas continuam dando o Lula como imbatível, com vários pontos de vantagem sobre Tarcísio. O segundo é o próprio Tarcísio, que já disse querer concorrer à reeleição em São Paulo, especialmente se o candidato do governo for o Lula. 3. O crime eleitoral que o Tarcísio cometeu no dia da votação do 2º turno em São Paulo, quando associou o nome do candidato Guilherme Boulos ao PCC, usando a estrutura do governo para isso, que pode deixá-lo inelegível. Você vê que o Tarcísio está até baixando um pouco a bola dele, dizendo que ele não está querendo ser presidente, que o negócio dele é ficar no Estado, ele está querendo baixar esse fogo aí para ver se passa por essa aí. Para evitar que a alternativa 3 aconteça, desapareceram com o assunto, que deveria estar nas primeiras páginas desde aquele dia até a solução da justiça eleitoral, tal a gravidade do crime eleitoral. Nós até mostramos aqui outro dia que o presidente do TRE de São Paulo já deu até uma entrevista para a Folha, muito simpática ao Tarcísio, ele estava até interpretando que o Tarcísio que ele estava querendo dizer, né? Muito interessante. Vamos para o próximo. Jogou plumas, né? Que ele jogou plumas. Eu estava jogando as plumas que ele lançou. Mas hoje surgiu um novo tema para coçar o governo após a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. A tentativa de ressuscitar o inelegível, agora em dupla com um homem que traiu a sua companheira de chapa para chegar ao poder, levar as demandas do mercado até para a Constituição e abrir as portas do inferno para Bolsonaro em 2018. O Pústula e o Traíra foram tema de uma entrevista concedida pelo Primeiro à Folha. Aqui alguns trechos da entrevista desta criatura que está sendo ressuscitada depois da eleição do Trump, como se o Trump tivesse muito preocupado em eleger o Bolsonaro aqui. O Bolsonaro falando sobre o Trump. Eu sei o meu lugar perto dele. Veja bem, esse cara foi presidente de um país de 200 milhões de habitantes.
Eu sei o meu lugar perto dele. Eu estou para ele como o Paraguai está para o Brasil. Ele assume a sua pequenez, mas ofende um país vizinho e irmão ao se comparar com ele. Coitado do Paraguai. Ser comparado ao Bolsonaro é dose. Vamos para o próximo. É a síntese do viralatismo, né, Melo? Quando alguém perguntar o que é ser vira-lata, mostre essa entrevista do Bolsonaro. Tem mais. Olha só. Olha o que ele fala do Trump. Ele me tem como uma pessoa que ele gosta. É como você se apaixonar por alguém de graça, né? Essa paixão veio da forma como eu tratava ele, sabendo o meu lugar. Olha só, rapaz. Sabendo o meu lugar. Ele era o presidente do Brasil e confessa que agia sabendo o seu lugar de inferioridade. Brasil acima de tudo, mas abaixo do Trump. Ali com o Trump ele sabe, não é acima de tudo. É acima de tudo, mas no Trump não. Ali no Trump ele sabe o lugar. Sobre a chapa com o Temer de vice. Está na mídia, não sei se é verdade ou não. Eu não falo sobre esse assunto. É o Michel Temer de vice. É uma piada, né? Vamos para o outro. Com o objetivo de manter várias pontes contra Lula, a mídia usa o jornalismo declaratório que só levanta a bola para o entrevistado, sem contestá-lo, sobre as inúmeras acusações que pesam contra ele, inclusive a de tentativa de golpe de Estado, confirmada, não é suposição, não é a investigação da Polícia Federal, não. Foi confirmada pelos comandantes do Exército e da Aeronáutica, que eles foram convidados e não quiseram dar o golpe, e que o da Marinha é que topou. Então ficou 2-1 e não houve o golpe. Isso daí foi confirmado pelos comandantes do Exército do Bolsonaro. Não é especulação, não. Foi tentativa de golpe de Estado planejada por ele enquanto ele era presidente. E como é que esse cara ainda está dando entrevista falando que daqui a 2 anos vai ser candidato? Ele vai ser condenado por isso, não tem como não ser. Vai fazer o quê? Vai pegar o depoimento dos comandantes militares agora e jogar no lixo? Nada disso foi perguntado a ele. Mas vem cá, você não quis dar golpe de Estado, o comandante do Exército mentiu, o comandante da Aeronáutica mentiu. Não perguntam nada a ele, fica ele elucubrando sobre o Trump. Eu liguei para o Trump falou, o Trump é aquilo. O que a gente tem a ver com isso? Com o probleminha dele, da família dele com o Trump? Também não perguntaram a ele sobre os roubos de joias, nem sobre a CPI da Covid, que apontou o envolvimento de Bolsonaro nos seguintes crimes: epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crimes contra a humanidade, crimes de responsabilidade, violação de direito social e incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo. Como é que podem entrevistar esse cara como se fosse uma pessoa normal, um criminoso que está só esperando o momento de ser julgado e que, infelizmente, ainda não foi, assim como o Trump, que tem mais de 30 processos contra ele e acabou virando presidente. Se a gente não tomar as medidas, eles vão normalizando isso aí até 2026. Isso é um absurdo. E a mídia está fazendo esse papel de limpar a sujeira. Tem que lembrar sempre, os comandantes militares confirmaram a tentativa de golpe que o Bolsonaro queria dar. Não é especulação da esquerda, nem dos comunistas, nem da Polícia Federal, nem foi delação. Foram os comandantes militares que confirmaram isso, em depoimento oficial. Isso aí. Legal. Fim de sexta-feira agitada, animada. Valeu, Fórum Mídias. Você está bem com a cara animada mesmo. Tô cansado, essa semana foi puxada. Uma semana puxadíssima.
Eleição do Trump, pacote do Haddad, essa história de Santos que me quebrou demais, é muito puxado, muito puxado. E agora mais essa, né? Na Alemanha, caindo o governo progressista da Frente Amplíssima Alemã, né? E, sei não... Progressista, né? Queria o quê? Entre aspas. Eles se ajoelharam para os Estados Unidos, toparam parar de comprar gás barato da Rússia para importar dos Estados Unidos de navio. Mas só um comentário política neoliberal, né? Oi? Mas só um comentário rápido sobre isso. Essa coalizão, ela já nasceu morta quando o Scholz formou o governo, né? Porque essa coalizão é entre o partido do Scholz, sociais-democratas, os verdes e o Partido Liberal, clássico, né? E aí, o Partido Social Democrata e os verdes, eles têm um alinhamento de centro-esquerda progressista com um partido dos liberais mais ferrenhos, né? E ninguém imaginava os três juntos, e foi a solução que se achou naquele momento para formar um governo depois de 21 anos de Angela Merkel, que era do Partido Conservador, né? E naquele momento a AfD estava crescendo, mas ninguém quer fazer coalizão com a AfD. Era uma aliança totalmente improvável, que muita gente dizia que ia fazer com que a Alemanha saísse do período de estabilidade que ela teve durante esses mais de 20 anos de Merkel. E, de fato, saiu, né? Críticas públicas, o governo não consegue aprovar nenhuma negociação, e aí culminou agora na demissão do ministro das Finanças, que é do Partido Liberal, e que fez com que houvesse uma debandada de todos os outros membros do Partido Liberal que compõem o governo. Assim, o governo deixa de ter maioria no parlamento e o Scholz vai ser submetido ao chamado voto de confiança, deve perder, e eleições antecipadas vão ser convocadas. E, muito provavelmente, o CDU, que é o partido da antiga chanceler Angela Merkel, ganhe. O problema é, vai formar governo e fazer coalizão com quem? Com a SPD, que não vai ser, diz que não vai fazer com a AfD, mas o AfD vai ser o segundo mais votado, segundo as projeções. A AfD é a extrema-direita, né? A AfD é a extrema-direita. É a extrema-direita, exatamente. Vai ser o grande fenômeno. Vai ser o crescimento da AfD, né? Acho que é o grande fenômeno que se espera da eleição, o crescimento da AfD. Vai ser provavelmente vai ser a primeira eleição nacional que eles vão ficar em segundo lugar, né? Eles já ficaram em primeiro lugar na Turíngia, né? Em eleições regionais. Na última eleição geral, eles ficaram em quarto ou terceiro, se eu não me engano, mas dessa vez vai vir com força. Não vai ser o primeiro, mas está se tornando a segunda força política do país, infelizmente. Valeu. Obrigado, Melo. Obrigado, Ivan. Até segunda-feira. Um abraço. Valeu, Júlio. Tchau, tchau.